Apesar de eu já comentar por aqui um pouco sobre como você pode aprender através dos compartimentos da casa, eu preciso contar uma segunda parte para vocês, que é os atalhos que vocês conseguem encontrar para poder aprender o inglês. Sim, existe atalhos. Pode não existir fórmulas mágicas, mas atalhos existem sim para poder aprender inglês e boa parte dos professores de inglês não te falam sobre isso. Meu nome é Tufi, eu sou professor de inglês. Há 7 anos atrás eu acabei saindo das ruas exatamente por conta do inglês. E nesse processo de aprendizado eu acabei captando algumas informações dentro do idioma e acabei criando um método chamado IPL, Immersive Pattern Learning, que é um método de aprendizado através de imersão e padrões do idioma. Ao longo do tempo você vai perceber que esses padrões se repetem dentro do idioma. Se vocês não conseguiram acompanhar esse primeiro vídeo que eu falei sobre os compartimentos da casa, eu aconselho que vocês consigam assistir esse vídeo logo no link aqui. Após vocês conseguirem concretizar o aprendizado dos compartimentos da casa, como living room, bedroom, bathroom, backyard, balcony, kitchen, para você conseguir fazer a associação lógica do que você faz dentro de casa de uma forma simples, os atalhos estão na pergunta. E sim, um dos maiores segredos para você conseguir falar de uma forma rápida um outro idioma é você prestar bastante atenção naquilo que te perguntam. A pergunta que te fazem em qualquer idioma está 70% ou 80% da tua resposta. Como por exemplo, What is your name? My name is... E o seu nome? Exatamente. Essa conexão que é criada entre pergunta e resposta acaba fazendo com que você consiga ganhar uma maior consciência no momento em de você escutar para poder responder. Ou seja, boa parte das conversações que geralmente vocês não entram em conversas paralelas. Pode até acontecer, mas você tem que ter pelo menos o domínio daquela conversa de forma completa para que você tenha essa flexibilidade e mudar de assunto do nada. E que, falando real, é um pouco estranho mudar de assunto assim muito rápido. Alguém te faz uma pergunta direcional e você responde de acordo. E por mais que você não use parte daquilo que foi te perguntado, ou parte do vocabulário que faz parte da pergunta, você simplesmente vai estar falando relacionado àquilo que te perguntou. Então faz muito sentido você prestar atenção nas perguntas. E por que as perguntas elas são tão importantes nesse momento após vocês aprenderem os compartimentos da casa? É simplesmente pelo fato de que quando você tem as perguntas com WH, que são chamadas de WH questions, essas perguntas vão fazer ligação com os compartimentos que vocês aprenderam. Como por exemplo, what? What is your favorite compartment of the house? Novamente, what is your favorite compartment of the house? Uma parte da imaginação que eu preciso comentar aqui com vocês é exatamente no momento em que essa pergunta é feita e como é que vocês conseguem aprender esses WH questions para poder conseguir alcançar um nível de compreensão. Todas as vezes que uma pergunta é feita ou todas as vezes que uma palavra é falada, a imaginação de vocês deve estar sim preparadas para poder conseguir fazer aquela imagem mentalmente. Como por exemplo, quando eu faço a pergunta para vocês, where? Logicamente, vocês têm que ter um tipo de ligação imaginária para vocês conseguirem se ligar àquilo que está sendo perguntado, até mesmo para que vocês consigam memorizar. Então, quando eu falo where, vocês podem se imaginar procurando algo dentro da casa. E agora imagina também vocês em um lugar totalmente desconhecido e vocês estão com maps na mão ou vocês estão dirigindo. Where? 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 Exatamente. Eu sei, eu não usei a tradução aqui para poder te falar o que é exatamente essa palavra, mas se você parar para prestar bastante atenção, vocês vão perceber que o where ele está totalmente ligado ao contexto do que eu te contei. E exatamente pelo fato desses padrões eles se repetirem e vocês conseguirem pegar pelo contexto, vocês vão conseguir perceber que a cada vez que vocês conseguirem imaginar, vocês vão ter um ponto maior para vocês conseguirem compreender toda a pergunta que está sendo feita. Então, se eu perguntar para vocês, como por exemplo, Where do you take a shower?
Where do you take a shower? Vocês vão usar o compartimento da casa que vocês aprenderam antes. Como é que vocês respondem isso? Vocês perceberam que eu estou usando uma pergunta que, querendo ou não, vocês conseguem criar uma imagem em ligação à ação daquele compartimento. Então ficaria I take a shower and what? O compartimento que você take a shower. Exatamente. I take a shower in the bathroom. Exatamente. Vamos para o próximo compartimento. Where do you sleep? Where do you sleep? Bedroom. Ok. E como é que a gente estrutura essa frase de forma completa para poder conseguir responder? I sleep in the bedroom. I sleep in the bedroom. Ok? Very good. Vamos para o próximo compartimento e eu quero que vocês prestem bastante atenção. Where do you drink water? Where do you drink water? I drink water in the kitchen. I drink water in the kitchen. Very good. E ao longo do tempo, todas as vezes que eu vou fazendo uma pergunta para vocês, vocês vão fazendo ligação com os compartimentos. Perceberam que a partir do momento que eu fazer várias perguntas em ligações ao compartimento, a sua mente ela vai estar muito mais conectada ao teu dia a dia para que vocês consigam me responder aquilo que faz parte da tua vida e não algo imaginário. E assim eu vou fazendo pergunta qual, onde, como, quando, e assim vocês vão conseguindo me responder, até a gente conseguir fazer a transição para frases mais complexas. A outra pergunta que é WH questions é o when, tá? Todas as vezes que eu fazer essa pergunta, when, vocês vão imaginar eu fazendo isso daqui com o relógio, tá? When. Ok, eu sei que na mente de vocês vai vir na tradução, só que há necessidade? Não. Quando eu falar when, imagina um relógio, tá? Eu sei que a boa parte dos professores que talvez vocês já tiveram nunca falaram isso para você, mas é muito importante que vocês consigam ter essa ligação direta e imaginária. Muitos professores falam do poder da imaginação, mas muitos deles não sabem como utilizar o poder da imaginação. E é muito importante que vocês usem o poder da imaginação exatamente dessa forma. Quando vocês escutam a palavra when, vocês vão imaginar um relógio ou um calendário. Vocês podem imaginar um relógio ou calendário com a incógnita. When. Agora presta bastante atenção para outro tipo de pergunta que eu vou fazer para você. When do you sleep? When do you sleep? Percebeu a ligação que está sendo criada dentro dos compartimentos da casa? E isso vai se aumentando ao longo do tempo. A outra pergunta é who? Quando eu fazer essa pergunta para você, eu quero que você imagine uma silhueta preta como se fosse de uma pessoa sendo procurada da polícia, ou não, com uma incógnita, tá? Com uma interrogação no meio, tá? Who? Eu vou fazer primeiro uma pergunta para você. Eu primeiro vou fazer uma pergunta para você que é fora do compartimento da casa e depois eu vou fazer uma pergunta dentro do compartimento da casa, ok? Who is your best friend? Who is your best friend? Agora vamos passar para dentro do compartimento da casa, tá? Where do you drink water? Where do you have lunch? Who do you have lunch with? Who do you have lunch with? Pegou? Exatamente. As perguntas com WH é o atalho para que vocês consigam entrar no idioma que vocês estão aprendendo, para vocês conseguirem responder de uma forma mais prática a partir do momento que vocês conseguem perceber ou prestar atenção naquilo que está sendo perguntado para você e usar a parte da pergunta para poder responder. Faz sentido? E ao longo do tempo vocês vão perceber que parte dessa pergunta ela faz total sentido naquilo que você precisa responder. Então não há necessidade de entrar em pânico, principalmente no momento em que alguém te faz uma pergunta, porque
parte daquilo que ela está te perguntando faz total sentido com aquilo que você vai responder a ela. Então, o vocabulário que é perguntado, o vocabulário usado na pergunta é usado para poder responder. Where do you take a shower? I take a shower in the bathroom. Where do you sleep? I sleep in the bedroom. Where do you watch Netflix? I watch Netflix in the living room. E faz muito mais sentido vocês aprenderem o WH question do que os números ou o alfabeto em inglês. Se esse método fez sentido para você, deixa um comentário abaixo. And see you on the next video. Bye bye.